Negue-se a si mesmo. Nesse final de semana nós estávamos reunidos em família falando da palavra e quando alguém citou esse versículo do negue-se a si mesmo, teve uma pessoa que falou que não se lembrava, falou, nossa, tanto tempo que eu não ouço esse versículo que eu nem me lembrava mais dele. E isso me motivou ainda mais a trazer esse versículo aqui para a gente meditar um pouquinho nele. Então, em Lucas 9, 23, o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Lucas 9, 23 dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, ou negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Me chamou muita atenção aqui quando Jesus fala dia a dia, ou seja, todos os dias nós devemos viver a vontade de Deus e não a nossa. O negue-se a si mesmo é você deixar de ser você mesmo muitas vezes. E aí você fala, Elda, como assim? Mas Jesus não me ama como eu sou? Jesus te ama do jeitinho que você é, mas a gente pode ir melhorando dia após dia. Ou seja, em algumas situações onde você seria você, onde você gritaria, falaria além da conta, talvez, faria algo que iria contra a palavra do Senhor, atenderia aos seus desejos e vontades que vão contra a palavra do Senhor, são nesses momentos que a gente nega a si mesmo. São nesses momentos que a gente pratica o domínio próprio que vem do Espírito Santo que mora dentro da gente. Eu lembrei de Paulo. Paulo, ele estava preso e ele falou, alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se. E se a gente olha para a situação que ele está vivendo, e nada parecia uma situação alegre, mas ele sabe que Deus está no controle da vida dele. E ele sabe que quando Deus está no controle das nossas vidas, nada é por acaso. Então a gente nega a nossa vontade. Paulo talvez gostaria de estar em casa, confortavelmente, no eu dele, eu digo. Mas quando ele começa a andar com Cristo, ele prefere 1000 vezes a vontade de Cristo do que a dele. Muito melhor, ele chega a dizer, as nossas leves e momentâneas tribulações não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Leves e momentâneas. Eu olho para Paulo e fico, meu Deus, quantas vezes coisas assim a gente sofre. Paulo, preso, açoitado, apanhou por amor de Cristo, por estar pregando o Evangelho, por estar falando a verdade, fala as nossas leves e momentâneas tribulações, que para nós muitas vezes não parece leve, mas ele nega a si mesmo. Ele sabe que viver o Evangelho é muito melhor do que viver a nós mesmos. Pedro puxou a espada, cortou a orelha do soldado, ali foi a vontade dele, o que ele achou que era certo fazer. E aí vem Jesus, conserta tudo, coloca tudo no lugar e ensina a negar a nós mesmos. Negar a si mesmo é muitas vezes você querer fazer algo, você ter resposta para dar e o Espírito Santo fala, hora de ficar quietinha. Quem te justifica sou eu. A Bíblia fala que nós temos um advogado para com o Pai e ele nos justifica. Ele nos torna justos. E eu vou te falar, todas as vezes que eu falei além da conta, quando Deus mandou eu ficar quieta, eu me arrependi. Foi ruim. Mas todas as vezes que eu fiquei quieta, quando eu queria falar, que sensação gostosa de domínio próprio, de negar a si mesmo e de ver Deus justificando. E eu posso te falar que Deus faz muito melhor do que a gente. A gente tenta se justificar quando Deus vai lá e mostra claramente como as coisas são. Então confie no Senhor, negue-se a si mesmo. Viva de acordo com a palavra do Senhor e com certeza você vai ter experiências maravilhosas. Eu lembro de uma, por exemplo,
que eu estava com meu namorado na época, hoje meu esposo, a gente caminhando na praia, e eu lembro que ele estava com a mente cheia e falando várias coisas, e inclusive começou a dizer coisas sobre mim que eu lembro que eu olhei assim, eu falei, Espírito Santo, não é verdade. Não é verdade o que ele está falando. Ele colocando, atribuindo culpa a mim sobre alguma coisa que hoje em dia eu já não lembro mais, que eu esqueço tudo, quem convive comigo sabe. Mas eu lembro da situação, inclusive ele cita essa situação muitas vezes. Dele ali falando, não, porque você é isso, você é aquilo. E aí eu lembro que eu falei bem assim, Espírito Santo, isso em pensamento, eu e Deus. A tua palavra fala que a mulher ganha o homem calada. Eu tenho resposta para isso. Mas eu vou descansar no Senhor, que o Senhor vai me justificar. E conversei assim com Deus e fiquei em silêncio. Mas não é aquele silêncio que você, sabe aquele silêncio que a gente, sei. Não, é aquele silêncio, silêncio. É você ouvir a pessoa e ouvir a pessoa e Deus aqui, Jesus, ajuda. E fiquei quieta. Cerca de uns minutos depois, não sei se 10 minutos ou 15 minutos, mas eu lembro que uns minutos depois que ele estava falando, daqui a pouco ele vira pra mim, assim, ele virou pra mim e ele falou, amor, por que eu estou falando de você? O errado sou eu. Quando ele fez isso, eu lembro que na hora eu falei, Espírito Santo! Eu sabia que o Senhor ia me justificar, mas que ia ser tão rápido. E a gente nunca mais esqueceu daquilo. Parece que o Espírito Santo esfregou assim, né? Ele falou, o que você tá falando da Elda? O errado é você. Não que eu não tenha errado outras vezes, aí vamos pontuar só essa. Mas só para vocês entenderem como a gente vive a palavra, que coisa linda. Eu consegui naquela situação ficar calada, louvado seja Deus. E o Senhor me justificou. Na hora ele já falou, o que eu tô falando de você? O errado sou eu. É assim que Deus faz. Negue-se a si mesmo. Confie em Deus. O mais Ele fará. Ele vai cuidar de todos os detalhes da sua vida. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe seu ano.